Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta. Eu quero trazer um conteúdo aqui. Eu sei muito bem, nós temos uma perspectiva um pouco mais masculina, porém gostaria de trazer um pouco mais conciliativo, mais reflexivo, ok? Vamos ao entretenimento, primeiramente? Aí tá lá o marido, meu irmão, andando. As mulheres estão batendo umas nas outras com as roupas mais sensuais que você possa imaginar. Aí chega o marido em casa, só encontra uma mulher que reclama, uma mulher feia, que deixou a chapa no banheiro cheia de buscuz e tá cheia de formiga. Um desmantelo, meu amigo. Então você percebe que tem esferas de tentação que outros entram porque a gente do lado de cá não tá fazendo a nossa parte. E quando eu, como esposa, não faço a minha parte, eu empurro o outro para uma esfera de tentação ainda maior e vice-versa. Quando um marido, ele deixa de elogiar a esposa, ele deixa de cuidar das emoções da sua esposa, ele deixa de supri-la emocionalmente falando, vai vir outro que vai, sabe, tentar cativar essa mulher. Essa mulher está carente de atenção. Então o diabo, amados, ele trabalha na fome, na carência, na ausência. Quando Adão saiu de perto, a serpente se apresentou. Nós sabemos muito bem que o casamento, nos dias atuais, pelo menos para o homem, não compensa em hipótese nenhuma. Desculpa, não compensa. De forma racional, não compensa. Porém, eu sei que biblicamente falando tem um propósito, assim como qualquer coisa debaixo do sol, como diz na palavra de Deus. Então, sim, o casamento é algo importante, como diz na Bíblia, venerado seja o casamento e o leito sem mácula. Vamos lá. Eu gostaria de falar de uma coisa aqui importante, e vou resumir numa palavra só: negligência. Que digamos que você tem um problema no seu casamento, no seu relacionamento, whatever. Se é casamento, se é união estável, se é namoro, se é noivado, whatever. Qualquer que seja. Se eu contratar a equipe do Scooby-Doo com a sua van mirabolante, cheia de peripécia, e pegar o monstro que está na sua vida, que você diz que tem lá, e arrancar a máscara, e quem vai estar lá? É você ou é o seu parceiro? Deu para entender onde eu quero chegar? Na Bíblia coloca assim, que o solteiro cuida das coisas do Senhor e o casado cuida das coisas do mundo. E qual que é o propósito? Em como agradar o seu cônjuge. Deu para entender? Você viu ela falando de ausência, de carência, de fome. E sim, o ser humano feminino, a mulher, é muito mais emocional. Então, sim, se a gente pegar Efésios 5, deveria se cuidar do emocional da mulher. Isso é óbvio. Mas e o outro lado também? É menos importante? Por exemplo, se você perguntar para 10 homens casados que você conhece por aí, de forma gratificante, ele é feliz no casamento, pergunta lá, eu te desafio. Mas ninguém fala isso, né? Afinal de contas, é só as mulheres que sofrem, né? Será que a gente não tem que olhar um pouco mais para ambos os lados? A Bíblia diz que o amor, ele não vê os próprios interesses. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor não é sentimento, não é uma emoção, não, é uma ação. A fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta, gente. Eu creio que o casamento é algo santo, afinal de contas é o que a Bíblia diz, tem propósito na descendência, é algo maravilhoso que Deus criou. Mas se você tratar com negligência, isso não vai funcionar. Você vai se frustrar e automaticamente vai frustrar a vida de outra pessoa. Então, tendo isso em mente, vamos meditar no que a Bíblia diz? Bom, senhores, vamos lá aqui, ó. Efésios 4 a partir do 27. Não deis lugar ao diabo. Abre brecha. Lembra que ela comentou? Se você não faz aquilo que precisa, porque vamos ser honestos, homem e mulher, eles são complementares. Se alguém deixar de fazer a sua parte, de cumprir o seu papel, você abriu uma brecha. Vamos lá, ó, 7:5. Não vos priveis. Aqui que também é uma chave importante. Senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, ou em algumas traduções talvez por falta de domínio próprio. Inclusive é uma das partes do fruto do Espírito Santo. Então, senhores, deixando bem claro aqui, eu não quero ficar, né, direto ao assunto. Tem coisas que só um homem pode fazer para uma mulher e vice-versa.
Então, se você fosse fazer uma pesquisa, você veria que os homens estão muito insatisfeitos no que tange a intimidade. Mesmo porque os homens querem receber a demonstração de afeto em coisas físicas. Essa é a verdade. O homem demonstra o amor para a mulher, conversa, diálogo. A mulher se sente amada aí, tendo a atenção dele, a validação dele. O homem vai querer respeito, como diz na Bíblia? Lógico. Mas ele vai se sentir amado com a demonstração física dessa mulher. Que ela demonstra que quer ele, desejo por ele. É assim que ela vai demonstrar. E eu preciso que você entenda, independente se você é homem ou mulher. O sexo no casamento não é simplesmente satisfação do homem ou da mulher ou em conjunto. É muito mais do que isso. É uma proteção de vocês dois espiritualmente falando. Tá escrito aqui, se você e sua mulher ficarem muito tempo sem fazer... E olha que deixa bem claro, se o cara quiser se consagrar, e tá deixando bem claro aqui a Bíblia, jejum e oração. Se o cara quiser se consagrar a Deus, tem algum problema? Não. Glória a Deus que ele continue. Porém, se a esposa não concordar, ou vice-versa, a mulher quer se consagrar e o marido não concordar, não pode se separar, porque é algo muito sensível. Porque você vai abrir uma brecha. E eu creio que não é isso que você quer. E você pode perceber, se tem algum casal que está dando errado, a comunicação não funciona, simples. Veja se eles estão tendo intimidade, se é regular. Mas talvez você não acredite em nada do que eu falei, né? Beleza, eu vou mostrar um outro entretenimento e aí depois vamos ver se a sua opinião muda. Vem comigo. Jogar uma bruxaria em um casal, por exemplo. E acontece daquele casal não se destruir, não se divorciar. E o que nós fazia? Nós jogava o espírito de raiva ou o espírito de mulher da noite para que um se prostitua contra o outro. Aí, enquanto não acontece, nós vai jogando outra bruxaria. Uma maldição em cima de outra Vai maldição. jogando. Até que um começa a ter raiva do outro, começa a querer dormir no outro quarto. Aí o demônio mostra para nós que ele dormiu no outro quarto. Ele mostra. Mostra. Quando ele dorme no outro quarto, é aí que nós conseguimos trazer a prostituição. Por quê? Nós jogávamos um espírito chamado mulher da noite ou marido da noite. Meu Deus. Ele fica aprisionado no outro quarto e não quer sair nunca mais. É por isso que é muito sério. Tem que um casal cristão dormir na mesma cama e não ter ressentimento. Não abrir brecha. Nada. E sempre estar em oração, em espírito, porque a bruxaria vai ficar voando sobre a casa deles. A bruxaria vai ficar voando. E aí, você quer correr o risco mesmo? Então, realmente, só porque você acha que tem razão, você vai tomar atitudes desleais, podemos dizer assim, né? Você vai jogar fora os votos de casamento, talvez os seus filhos vão sofrer com isso. Você pensa que não? Tudo influencia. A verdade é essa. Então, o cara, ele aceitou ficar com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte o separe, e ele não é digno do seu afeto, da sua atenção, né? Acho que a gente deveria refletir um pouquinho mais. O que você acha? A gente não está valorizando, a esposa não está valorizando o marido, nem a posição, nem todo o sacrifício que a outra pessoa faz pelo seu bem, porque afinal de contas, o ser humano por si só é individualista, é egoísta. Nós somos. A verdade é essa. Então, para você desprender da sua vontade e se sacrificar pelo outro, se isso não é amor, eu não sei o que é, gente. Você deixa de fazer aquilo que você quer, que você gosta, pelo bem do outro. Essa pessoa que se sacrificou não merece respeito? Não merece amor? Tem certeza? Acho que é melhor a gente rever e reaver algumas coisas antes seja tarde. Uma coisa importante também para salientar sobre esse vídeo que é de extrema importância. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Outra coisa importante, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, deu um problema com a sua esposa, com o seu esposo, comunique de forma respeitosa, explique a situação e resolva no mesmo dia. Não deixa passar para outro, porque se você deixa, você deixa. A pessoa muitas vezes nem percebeu que te magoou. Se você não comunicar, ele não tem bola de cristal. Então comunique, explique a situação. Então pensa o seguinte, se a gente conseguir ter domínio próprio, a situação aconteceu, te chateou, é complicado, acontece. Muitas vezes a gente acaba fazendo alguma coisa, erra com alguém e nem percebe, nós somos seres humanos. O ideal é o quê? Que a pessoa
consiga segurar um pouco essa raiva, esfriou um pouquinho, troca uma ideia, conversa, de forma respeitosa, explica por que aquilo te deixou chateado, explica o motivo, deixa bem claro. A pessoa não vai adivinhar, não adianta, a pessoa não vai adivinhar, gente, não adianta. E a outra coisa que tem acontecido, você pode perceber, aí as pessoas, não deu nada não. Aí passa mês, passa 2 meses, passa ano. Aí chega uma hora que tem a última gota no copo, e aí explode, pá! Aí acabou. Aí por isso você vê assim, aconteceu do nada. Não foi do nada. É algo gradativo, você pensa que aguenta. Aí chega um ponto que a bomba explode na sua mão. E aí o que você vai fazer? Você vai jogar no ventilador, né? É isso que acontece. E aí o divórcio chega. Simples assim. Eu tô falando aqui, gente, como eu falei, é algo conciliativo. Agora, se você não vê o casamento como algo não tão importante, se o casamento não é venerado pra você, se não é importante, não é o que Deus fez, eu respeito, cara. Respeito de verdade. Só que eu tô falando aqui. Tem o lado da mulher, sim. Tem o lado do homem, sim. Claro que a gente sabe muito bem que, infelizmente, se fala mais do lado da mulher do que do homem. Mas eu peço que você entenda. Por mais que nós homens estamos sofrendo mais, não muda o fato. Existem 2 lados. Então, quando tem algum problema, é 50% do homem e 50% da mulher. Não tem que questionar nisso. Então, creio que para todos nós homens, o que vale também é saber equilibrar as coisas. A passagem de Josué teve umas tretas lá, tá ligado? Naquela época era olho por olho, dente por dente. Mas lê aqui comigo, ó. Israel pecou e transgrediram, é Deus falando, tá? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado. Escuta bem. Pecou e não seguiu a ordenança. Ok? Não, quebrou, transgrediu. E tomaram do anátema, coisa amaldiçoada. E furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem opuseram. Deus deu uma ordenança, eles andaram fora dela. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir, não puderam vencer os inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Então vou até pular para essa cena aqui. Senhores, vocês escutaram bem. Se você não segue o que Deus ordena, ele não pode estar com você. Ele não pode. Porque você está desobedecendo o que ele mandou. Na Bíblia diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então você quer que Deus esteja com você? Então é melhor você seguir a palavra dele. Se não, querido, é você por você, viu? Então você vai viver seu livre-arbítrio aí, boa sorte. Tô mandando um papo reto. Quem tem ouvido, ouça. Escuta isso aqui é importante também, ó. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele ao sono, né? Dá ele aos seus amados o sono. Então, muito provavelmente você é uma pessoa esforçada. Você trabalha, você estuda, você rala, né? Bastante. Eu creio nisso e glória a Deus. Eu espero que você continue sendo essa pessoa dedicada. Mas não vai adiantar de nada. Se você não se dedicar naquilo que é importante e principalmente seguindo a orientação que Deus te deu, me desculpa, não vai adiantar nada. Sabe o que é nada, 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 nada? Porque você não seguiu as regras do fabricante. Prazer, fabricante, obra, criatura. O que eu posso fazer? E tudo isso aqui que eu estou te falando é para mim também. É para todos nós. Se nós continuarmos andando fora daquilo que Deus estabeleceu, desculpa, não tem como dar certo. Seu relacionamento não vai dar certo, seu casamento não vai, a criação dos seus filhos não vai. Se você não seguir o que Deus estabeleceu ali, tim por tim, assim como Deus falou para Josué, ó, você não vai desviar nem para a esquerda nem para a direita. Ó, reto. Você vai seguir aqui. Para você poder dizer assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, você vai ter que seguir o que a Bíblia diz, senão essa palavra não serve para você. Coloca na cabeça, em nome de Jesus. Então assim, para que eu possa concluir, muito provavelmente, de todos os casamentos que você está vendo aí que está dando errado, sabe o que está acontecendo? Egoísmo,
meu e seu. Egoísmo. Simples assim. Nós estamos preocupados com o quê? O meu bem-estar. Só com o umbigo. A gente esqueceu o que Deus estabeleceu e esqueceu da pessoa que trabalhou com a gente, ralou com a gente o tempo inteiro para fazer dar certo. Nós deixamos de valorizar a pessoa que está do nosso lado, de respeitar, de amar de verdade. Esse é o ponto. Esqueceu de focar primeiro na pessoa, não em você. Afinal de contas, aquele marido, aquela esposa, foi Deus que deu. Foi Deus que colocou no seu caminho essa pessoa abençoada e você não está valorizando. Aí depois, querido, você vai fazer o quê? Ah, a culpa é dos homens. Ah, a culpa é das mulheres. Não, a culpa é sua. A culpa é sua. Porque você é negligente. A verdade é essa. Eu sei que, infelizmente, nós temos uma classe... Infelizmente, nós temos uma classe de mulheres hoje em dia que está cada vez mais soberba, mais arrogante. E você já está vendo a queda. Mas, infelizmente, também temos homens que, por mais que estão vendo a verdade, estão se entregando e estão fazendo chumbo trocado. Porque pensa o seguinte... As mulheres dizem que os homens são estupradores em potencial, mas mesmo assim procura os caras para virar sugar daddy, né? Vai lá e pega o dinheiro. Resumidamente, é o máximo de recurso com menos de esforço possível, certo? É assim que é. Aí do outro lado, os caras tá revoltos, e com razão. Mas é o que os caras falam o quê? É leitada e ghost. Adiantou o quê? Vai ter moral para reclamar? Não. Então, gente... Individualmente, cada um faz o que quiser. A consequência é sua, você faz o que você quiser. Mas eu tô te falando a verdade. Eu tô te falando o que tá escrito na Bíblia e aquilo que realmente é a verdade. Se você quiser seguir, amém. Se não, boa sorte, você vai estar sozinho. Deus não vai estar com você. Amém? Deus te abençoe. Eu fico por aqui.